Muito bem, eu aproveitava agora para dar a palavra ao Sandro, no sentido de, pegando nisto que a Mónica disse, quer dizer, com certeza uma das razões para haver imigração, ou que leva alguém a emigrar também, tem a ver, e deste movimento se fazer muito mais no sentido do Sul para o Norte, dos países do Sul para os países do Norte, tem a ver com esta desigualdade que existe e que a globalização cria. Além desta desigualdade, que outras desigualdades é que tu destacas, nomeadamente no teu texto falas disso, gostava que desenvolvesses, que outras desigualdades, além da desigualdade Norte-Sul, é que esta globalização nos trouxe? Pois, eu acho que devemos ter atenção aos diversos disfarces que tem a retórica dominante, que é a retórica da oportunidade, da flexibilidade, da livre escolha. Quando alguém muda, muitas vezes de ponto geográfico ou dentro de uma organização de departamento, dentro de uma região, etc., muitas vezes não temos que assumir que essa movimentação é voluntária, é deliberada. Muitas vezes as pessoas movem-se, circulam porque ficarem onde está não é alternativa digna. E aquilo que eu gostava de dizer quando me perguntas isso é que nós vivemos em vários círculos, vivemos, lá está, no mundo, vivemos numa comunidade mais próxima com quem temos ou não afinidades culturais, mas temos afinidades pelo menos de impostos ou outros laços, que é o país, por exemplo, e trabalhamos muitos de nós, aqueles que conseguimos trabalhar, em organizações, não é? Por isso acho que podemos pensar na desigualdade nestes três níveis. Portanto, para mim, assalta-me quando tu fazes a pergunta que desigualdade, que é uma diferença de acesso a recursos, é também, essa diferença de recursos é também diferente poder sobre a própria vida. E essa é uma importância política de pensarmos a desigualdade. Quando nós falamos em desigualdade e nos concentramos sobre empresas, onde as pessoas trabalham, por exemplo, o que descobrimos, agora, muito visivelmente, no último ano, é que há estratos dentro dessas organizações empresariais muito diferentes. Ainda hoje, ou nos últimos dias, empresas como a AIG, a seguradora norte-americana, ou Royal Bank of Scotland, aquele banco inglês, ou ainda outros como o Citibank, Merrill Lynch, etc. O que nós vemos é que, mesmo em contraciclo, quando as empresas têm prejuízo devido à política dos dirigentes, dos gestores, da liderança de topo, esses mesmos gestores, porque estão dentro dos processos organizacionais de controle sobre os recursos, conseguem premiar-se com métodos bizarros e contratuais, que ferir também é custoso para o resto da sociedade, é curioso, mas também vemos de maneira grotesca que o fazem. Portanto, quando nós olhamos para estes bancos, para estas seguradoras, e vemos estas instituições financeiras todas, o que descobrimos é que a melhor maneira de roubar um banco é geri-lo. E isso é uma coisa que devemos ter em causa, que há falta de crédito, mas há uma abundância de descrédito nestas organizações. Ao nível dos países, há uma proliferação de fragilidade nos países ocidentais, da OCDE, portanto o Sul mora connosco, mora na casa ao lado, e ao nível global, claro, há estatísticas que é fácil produzir, mas atenção, os números mentem tanto como as palavras, é possível sempre nós encontrarmos uma maquilhagem estatística que falo sobre aquilo que nós queremos já a priori e já convencer as pessoas dessas conclusões. Mas, por exemplo, é muito possível nós ouvirmos de várias pessoas que a globalização, portanto, como dizia o José Manuel, pureza, essa integração, esse encurtamento de interdependências ou dependências, tirando o entre economias, o que vemos é, muitas vezes, o caso de sucesso, a entrada na economia mundo é a China. Mas a China não tem que servir para nós, nem para os próprios chineses, como referência democrática de construção de uma vida autónoma. Essa autonomia de que falavas, esse direito à autodeterminação do indivíduo. Portanto, se nós pegarmos a China da base de dados, desde os anos 50, que não estamos a melhorar. Portanto, as desigualdades aumentam nos próprios países desenvolvidos. Sim.
Portanto, dentro dos países, entre os países e olhando para o mundo como um todo. Marisa, queria também dirigir uma pergunta inicial antes de passarmos às perguntas que já nos vão chegando através do e-mail. A questão dos problemas ambientais e dos desastres naturais e do problema da poluição afeta de igual modo todas as pessoas? Ou há aí também a questão da desigualdade nasce outra vez aqui por trás também dos problemas ambientais? Não, de facto, os problemas ambientais não afetam de igual modo todas as pessoas e se há domínio onde o modelo de globalização capitalista teve sucesso, em termos de retórica e de intervenção, foi no domínio do ambiente, porque efetivamente criaram-se em torno do discurso ambiental e também das relações com a saúde pública um conjunto de consensos que foram assimilados um pouco acriticamente, em que parece que quando estamos a falar de ambiente ou quando estamos a falar de problemas ambientais, e agora para até usar uma terminologia da área da economia, parece que estamos a falar de algo que é uma externalidade, algo que está fora. Os problemas ambientais assumiram-se, digamos, nesta retórica muito assente no modelo neoliberal como problemas que são problemas externos, que são problemas no ar, problemas na água, problemas nos alimentos, mas que não problemas integrantes da sociedade. E de facto foi um sucesso muito grande deste modelo de desenvolvimento, foi de conseguir omitir as dimensões sociais quando analisamos e quando olhamos para os problemas ambientais. Isto tem implicações muito graves, desde logo porque se converte o ambiente e os problemas ambientais em mercadorias e tudo se resolve pela mesma lógica de mercado. Por exemplo, sendo problemas externos, se estamos a falar de problemas de poluição, eles são tratados como se fossem problemas que resolvem, por exemplo, com o estabelecimento do mercado de emissões de carbono e com a venda de certificados ambientais e com a troca. Isto é absolutamente perverso e redutor e aumenta de forma drástica as desigualdades existentes. Por outro lado, também se criou a ideia que foi muito bem conseguida, digamos, por este modelo, a ideia de que os problemas ambientais são problemas universais. Universais no sentido que os riscos são universais, que não têm fronteiras, que não têm territórios, que não têm tempos, que não têm escalas. Essa é uma das maiores falácias do discurso ambiental. Quando nós estamos a falar de problemas ambientais e quando estamos a falar de discurso ambiental, também há um outro consenso que lhe aparece associado, é que parece que de repente o discurso ambiental é moda e que cada vez que alguma organização, algum grupo de pessoas, algum partido fala de ambiente, está a falar do mesmo. Não está. Os níveis de intervenção são radicalmente diferentes. E pode haver intervenções mais proteccionistas, como pode haver intervenções muito mais vinculadas ao modelo de desenvolvimento capitalista, nomeadamente através de uma articulação pacífica entre modelos de crescimento económico e desenvolvimento sustentável, cria uma retórica absolutamente oca de desenvolvimento sustentável que depois não tem qualquer tipo de vinculação em termos de intervenção política. E, portanto, tudo isto associado à ideia de que os problemas ambientais acabam por ser vistos como problemas técnicos e não como problemas políticos e sociais que são, despolitiza o debate e retira uma concepção ideológica importante ao debate sobre os problemas ambientais. Os problemas ambientais são, acima de tudo, problemas sociais. São sinónimo de problemas sociais e são sinónimo e são indicador das desigualdades sociais. Os problemas ambientais não afetam as pessoas todas da mesma forma, de maneira nenhuma. As populações mais pobres e mais excluídas são afetadas de forma diferente pelos problemas ambientais, quer em termos de impactos para a sua saúde, quer em termos da forma e da capacidade de resposta que têm perante uma adversidade, uma catástrofe natural, o que seja. E, portanto, isso tem muito a ver também depois com limitações que têm havido a outros níveis na área de política, nomeadamente de políticas sociais. A verdade é que se tem retirado essas capacidades de resposta às pessoas e, portanto, os problemas ambientais, volto a repetir, são problemas sociais, são um vínculo muito forte aos problemas de desigualdade social e de polarização social e são visíveis. São através dos problemas ambientais conseguimos ter uma boa lente das desigualdades, não só dentro de países, como entre diferentes regiões do mundo, e se calhar depois podemos falar um pouquinho mais à frente sobre os modelos que têm sido seguidos e as estratégias, digamos assim, de mercantilização dos problemas ambientais que têm sido seguidas em muitos países. Vamos ter então essa oportunidade. Eu lançava a primeira pergunta que nos chegou através da internet. Eu recordo que podem enviar perguntas para o e-mail igualdade@bloco.org.